processo. E esse é o segredo, né? Não adianta você mapear um processo sem ter quem utilize. Então, assim, tem que pensar tanto na experiência do nosso aluno, na entrega, mas também de quem está ali atuando, quem recebe, quem dá a devolutiva, né? Se for preciso, a gente derruba tudo e faz do zero. Mas o que a gente não pode mais é escutar o aluno falando: eu já entreguei. O que vocês fizeram com o meu documento? A gente queria que a esteira que a gente estava criando para o nosso operador fosse isso. Ele batesse o olho e não tivesse ali muitas dúvidas sobre o que ele precisava fazer, onde ele precisava clicar, justamente para a gente ganhar velocidade e agilidade. Boa tarde, pessoal! Hoje a gente está começando mais um SciTalks, né? Então, nesse espaço que a gente fala de tecnologia e educação, estou com dois convidados super queridos para falar um pouquinho sobre gestão de documentos. Mas antes, eu quero convidar você para nos seguir, nos acompanhar nas redes sociais, para não ficar de fora das nossas agendas. Então, acompanhe o LinkedIn, o Instagram, para não perder nenhum dos próximos eventos. E pra gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, porque eu acho que vocês vão ser as melhores pessoas. Acho que a gente pode começar pela Paulinha. Então, quem são vocês? O que vocês fazem? Por onde vocês passam? Vamos lá, então, um prazer estar aqui com vocês, pra gente bater esse papo, pra gente compartilhar um pouquinho da experiência. Meu nome é Paula Rafisa, hoje eu estou à frente da gerência de back-office de soluções estudantis do Grupo Ânima. E hoje a gente cuida da parte de gestão de documentação, da prestação de serviços para os nossos alunos. Então, desde a emissão de histórico, diploma, declarações, planos de ensino, toda essa parte acadêmica, documental, está com a gente. Inclusive a gestão de documentação de matrícula, rematrícula dos nossos prováveis formandos. Só coisa tranquila, né, Paulinha? Só. E você, Samuca? Eu queria agradecer, né, o convite, a presença. Hoje eu atuo na Ânima como gerente de sistemas, tanto na área de BPM, de assinatura e de documentos, né? Então eu acompanhei esse projeto aí com a Paula, conectando a tecnologia à área de negócio. E vários projetos com a gente ali. Então o Samuca está acompanhando acho que quase todos que a gente fez com a Ânima, você estava ali em alguma instância, né? Boa. E aí, gente, hoje nós vamos passar especificamente sobre a entrega ali que a gente fez para o G3D. E aí, acho que um ponto inicial é o que é o G3D, né? Eu lembro que quando aqui na Saida a gente começou a conversar com vocês, era sempre uma dúvida, a gente sempre precisava voltar na anotação ali, o que é o G3D? São muitas siglas, né? A gente trabalha com muitas siglas, muitas vezes nas empresas. O G3D, ele nasceu em 2019. E aí a proposta do G3D é gestão documental decente. Então ele nasceu como G2D, por causa da documentação e do D de decente. E aí virou 3, porque a gente incluiu também a gestão documental docente. Sim. Então hoje a gente começou a estar um pouco mais embrionária essa parte da gestão documental dos docentes, nosso foco ainda está no discente, mas a ideia é que o G3D também ele vai abarcar a gestão documental docente. Então, por isso, G3D, por causa dessa gestão documental discente e docente. Esses 3Ds não tem nome. uma terceira dimensão adicionada, né? A gente não sabe até onde a gente vai nessas dimensões, mas enfim, por isso que nasceu com essa sigla. Quando ele nasceu em 2019, o propósito dele era justamente a gente centralizar essa gestão, porque ela era feita nas unidades do Grupo Ânima, nas unidades, nas IES que nós tínhamos. E isso acabava se perdendo. Então, a gente não tinha um controle unificado disso, a gente não tinha um acompanhamento eficaz disso. Então, começou. Como é que a gente faz essa gestão unificada? Como é que a gente acompanha a questão documental dos nossos alunos para poder fazer a emissão dos serviços e dos processos que a gente precisa? E aí, nasceu em 2019 esse sonho. Perfeito. E assim, pensando nas dimensões de Ânima, né, acho que justamente a centralização é uma coisa muito desafiadora, né?
Porque são muitas unidades, muitas culturas também, né? Porque o Brasil é muito grande, então você tem unidade no país todo. Então, para garantir que o aluno tenha a experiência final, mesma qualidade de experiência, né? No padrão Ânima, é uma coisa bem desafiadora. E eu lembro, assim, que desde o início, esse tem sido bem o viés de todos os projetos, né? Esse papel de centralizar, de garantir que todas as informações estão unificadas num só lugar, né? Num só portal ali, para que todos tenham acesso. E aí, eu queria até, às vezes, ver um pouquinho, assim, de qual que é a sua perspectiva, Samuel, até pensando na aplicação de tecnologia nesse desafio de centralização, porque eu acho que talvez seja onde a gente mais tenha a ganhar, né? Assim, tem mais ramificações possíveis. Hoje esse é o desafio, né? Em 2019, quando iniciou, a Anima não tinha adquirido a Laureate ainda, né? Então, era menor o número de alunos, né, e de oferta. Então, agora que né, aumentou muito, então, assim, o desafio é ter um caminho único para soluções, né? Então, é para a questão de investimento. Então, você ter uma esteira única, você garante que você vai ter um investimento certo, porque você vai ter volume, né? Exato. Então, assim, e aí o desafio hoje você tem, o aluno ele pode entrar, voltar, fazer vários processos seletivos, ou então concluir um curso com a gente, fazer uma pós-graduação. Então, assim, o G3D entra nesse objetivo de quê? A gente precisa ter esses dados, não precisa do aluno, né, voltar a entregar uma documentação. Olha, já passou pelo G3D, já passou por uma validação, a tecnologia ajudou ali, né, auxiliou ela. Então, assim, o fluxo fica fluido para o aluno, né? Perfeito. Então, além do desafio de muitas unidades, tem o desafio da própria jornada do estudante ali dentro da instituição, né? Porque o aluno vem da graduação, depois vem para a pós, vem para uma especialização, enfim, então tem toda essa vida. E ele tem etapas diferentes. Então, e a parte documental, essa experiência documental na jornada acadêmica dele está desde o começo, desde quando ele é candidato. Porque quando ele é o nosso candidato, ele já tem a necessidade de fazer a entrega da documentação essencial para ele executar a matrícula dele, para ele efetivar a matrícula. E depois disso a gente tem o pós-matrícula, que é ao longo da jornada acadêmica dele que a gente vai solicitar o restante da lista de documentação que a gente precisa. E a gente vai finalizar esse processo, vamos dizer assim, né, a primeira etapa dele, quando vai chegar a colação de grau. Porque eu preciso ter a certeza dessa documentação para liberar o processo de colação de grau para ele. Sim. E não só documentos, né? Os dados, por exemplo, no diploma compõe o nome, a identidade, o nome da mãe. Então, esses dados, né, órgão expeditor, que muda, né? A identidade tem vários tipos, vários órgãos expeditores. Então, assim, aceita carteira de conselho. Então, tem essa granularidade grande, né, de documentos. E eu acho que a tecnologia ajudou a gente muito nisso, assim, nesse ganho, né? Porque a gente tem a documentação de identificação que a gente aceita hoje, ela tem vários modelos. Se a gente for pensar de identidade, então, cada estado emite, às vezes, de uma forma, né? E aí, dependendo do conselho também, cada um vai ter o seu formato. Então, quando a gente foi pensar na primeira tecnologia, a gente pensou só no uso simples de OCR. Então, ela já ajudava, mas ela tinha uma limitação. Justamente por causa dessa diversidade que a gente tinha dos modelos de documentação. E além da diversidade, a escalabilidade, né? Então, assim, é um projeto de 2019, um projeto de 2026... A tecnologia o mundo já evoluiu muito em questões de tecnologias. Então, por isso esse desafio, né? Então, assim, e educação, vamos falar de documentos de identidade, documentos padrões, isso é fácil, qualquer pessoa no mercado tem, né? Isso é uma coisa já madura. Sim, claro. Agora, falando de educação, tem um grande desafio que chama histórico do ensino médio, que é o atestado, né, o comprovante, né, atesta que o aluno concluiu o ensino médio. Então, cada escola tem seu padrão, cada estado. Então, assim, isso gera uma complexidade muito grande, né? Com certeza. E aí, por exemplo, a gente tem aluno de retorno ou de pós-graduação, então é histórico de pós-graduação de cada instituição, de cada órgão, né? Então,
a tecnologia nos ajudou muito nessa parte, de conseguir extrair o dado certo, com inteligência e fazer as validações necessárias. A gente aumentou, aí o objetivo principal porque em 2019 a gente tinha um público menor, porque até então não tinha feito a aquisição da Laurent, e a OCR até então funcionava, atendia. A partir do momento que a gente fez a aquisição da Laurent, a gente praticamente dobrou, triplicou a quantidade de alunos que nós tínhamos, ou seja, a mesma coisa serve para captação, a mesma coisa serve para essa jornada, para o número de formandos e por aí vai. A diversidade de documentos, de layout, de documentação. Exato. Então, se a gente já tinha algo que era, de certa forma, complexo, quando a gente fez a aquisição e ampliou o que a gente precisava atender, ficou mais desafiador ainda. E aí, mais uma vez, a gente teve que recorrer e pensar como que a gente pode usufruir de uma tecnologia para nos ajudar a dar conta. Porque se a gente fosse fazer a contratação de colaboradores para poder dar conta da volumetria que a gente teve após a aquisição, a gente ia ter uma eficiência operacional muito baixa. Sim. E a gente não ia ter uma qualidade garantida. Coisa que com a tecnologia a gente iria ali conseguir ter muito mais, de forma mais assertiva. E o interessante do projeto é que não iniciou pela tecnologia, né? Exato. Então, assim, não vamos ali comprar alguma coisa. Então, a gente fez um design sprint, então a gente foi, sentou com a área de negócio, desenhou as soluções, prototipou e validou, né? Tanto que teve o processo, né, de testar outras tecnologias, né? E chegando até o âmbito da IA, né, junto com o SideOne, assim, que o GED não atende, o GED só armazena, né? A gente precisa de alguma coisa que tome decisão, né, que decida e que faça o caminho correto. Então, além, né, de a gente utilizar, né, hoje o SideOne, ele nos permite validar modelos de inteligência artificiais. Então, assim, eu não preciso contratar um modelo muito caro para fazer uma análise. Eu consigo hoje, através da tecnologia, de usar um modelo para tipificar que seja mais em conta e um modelo para extrair. Por quê? O processo todo eu não preciso extrair dados. Alguns documentos eu tipifico, outros eu só tipifico e valido, né? Se é da pessoa, outros eu preciso extrair dados que compõem ali, né, o cadastro do aluno. Então, assim, o legal é isso, você poder combinar tecnologias diferentes, não ficar preso a um fornecedor, a um sistema, sabe? Perfeito. E aí vocês comentaram sobre esse momento, então, que nasceu lá atrás, né? E falaram dessa questão da experiência do aluno, né? Que era um desafio, pensando tanto na jornada como na diversidade de instituições de ensino ali. Vocês me contaram em algum momento ali, né, que o NPS foi o que deu um estalo, e aí eu queria entender um pouquinho mais ali, pensando nesses momentos da jornada, quais são os principais pontos de atrito, pensando em gestão documental e no impacto que isso tem na percepção final do aluno. Quando a gente teve, eu acho que assim, nós tínhamos, né, já uma avaliação, a Anima sempre faz a avaliação do NPS anualmente com os nossos alunos. E a gente sempre faz a extração e análise dos dados, onde que tem os pontos a melhorar, onde que foram os pontos ali, né, críticos, que os alunos trouxeram e tudo mais. Fora isso, a gente tem semanalmente encontros com atendimento, onde o atendimento faz pra gente quais são os principais motivos de acionamento do atendimento. E em 2022, 2023, que foi bem após a aquisição, que foi quando a gente teve o aumento disso, esse barulho que já existia, ele tomou uma proporção gigantesca. E a gente foi parar no top 5 dos motivos de atendimento. E o atendimento, assim, quem tá na linha de frente do atendimento é sempre um ótimo termômetro, né? Porque o que tá pipocando ali é o que de fato vai chegar para eles. Tá incomodando. Vai estar batendo na porta lá o aluno. E eu acho interessante que, pelo menos, né, me chamou a atenção que a maior reclamação do aluno é assim, eu já entreguei o documento. Eu já integrei. Então, assim, ele voltava diversas vezes na esteira, no atendimento, falando assim, não, mas eu já entreguei o documento, cadê? O que vocês fizeram? Aí a credibilidade nossa
em relação à entrega ao processo, né? O processo fica desacreditado, o serviço fica mal avaliado, a empresa fica, né, com uma visão não tão bacana, com uma reputação não tão legal, a IES em si. Então a gente, diante desse cenário caótico, a gente falou, bem, agora a gente vai ter que revisitar o fluxo, o processo principalmente, e ver o que a gente tem no mercado de tecnologia que nos ajude a resolver isso. E que foi o momento da Design Sprint, que você comentou. A gente fez ele, se eu não me engano, no final de 2024, porque 2025 a gente estava desenvolvendo e isso entregou agora em 2026 mesmo. Então a gente fez a Design Sprint no final de 2023, então assim, em parceria com o nosso VP, com o Rodrigo Rosseto, com a nossa diretora, Ana Paula Dornelles, com o meu gerente, Antônio Augusto. Diante desse cenário caótico, eles nos deram todo o apoio e aval de vamos priorizar a melhoria do G3D. Porque isso também é muito importante, porque foram várias equipes envolvidas nesse processo de melhoria. A gente teve a Squad, né, dentro da Anima também, que foi envolvida. A gente teve a Saido, nós tivemos a própria área de negócio. Então, assim, era necessário fazer essa priorização, porque senão a gente não conseguiria dar a atenção e os recursos que a gente precisava. Então, em 2023 foi priorizado, a gente fez a Design Sprint. Foi a hora que a gente desenhou de ponta a ponta. Foram 2 dias de imersão intensos. E por onde que começa? Porque, beleza, tem um NPS que te indica ali onde está o problema, mas aí, o que vocês fizeram? Beleza, a gente tem esse problema. Vamos sentar. Onde começou? A gente foi para a sala e desenhou literalmente a jornada inteira de documentação. E então, sentou todo mundo. Então, assim, vai todo, de diretora até o atendente, né, que valida documento, vai todo mundo para uma sala e começa a construir mesmo. Claro, tem os facilitadores, né, que fazem essa, mas a gente começa a desenhar. O aluno ingressa, o aluno que retorna, o aluno que de pós-graduação, qual que é a legislação e qual documento que eu tenho que obrigar ele a entregar no início ou que eu consigo ali pegar durante a jornada dele, qual documento que eu vou gerar uma documentação que eu preciso de dado, igual, por exemplo, diploma, eu preciso dar o histórico do ensino médio, precisa validar, precisa extrair. Então, assim, e aí depois, diante disso, que você parte para a solução. Então, assim, você vê o processo todo e onde estão as dores, principalmente, né? Na Design Sprint, o fato da gente ter pessoas que já atuavam há muito tempo com esse processo foi essencial. Então, nós tínhamos literalmente pessoas que faziam a validação documental, que faziam a configuração desses documentos dentro do sistema que a gente utilizava, que sentiam essas dores no dia a dia, que impactavam no processo delas no dia a dia, que escutavam as reclamações do atendimento dos nossos alunos no dia a dia. Então isso fez muita diferença para a gente conseguir mapear de forma assertiva, objetiva, aonde estavam as maiores dores, as maiores oportunidades de melhoria que a gente tinha do processo. E esse é o segredo, né? Não adianta você mapear um processo sem ter quem utiliza. Então, assim, tem que pensar tanto na experiência do nosso aluno, da entrega, mas também de quem está ali atuando, quem recebe, quem dá a devolutiva, né? Se a gente não tem um sistema que tem uma usabilidade correta, ele aumenta o tempo ali do atendimento, num processar de uma imagem. Então, assim, tudo tem que se convergir para o processo do atendente. Com certeza. A gente vê até, desculpa, Paulinha, te interromper, mas a gente vê que é algo extremamente comum, vamos dizer assim, essa certa cegueira em relação ao processo, né? Porque é comum a gente perceber, às vezes, os gestores desenham o processo lindo ali, a gente chega para implementar, e aí quando vai homologar com a operação, não é nada disso. Então tem várias exceções, tem vários poréns ali. Então, assim, eu vejo que trazer, que nem vocês comentaram, né? Esses especialistas que estão ali no dia a dia, traz quase que a carga sentimental. E olha, meu aluno reclama na hora que tal coisa acontece. Isso faz toda a diferença, né? E fez toda a diferença durante o desenho que a gente executou do processo. Porque a maioria das vezes o problema não é tecnologia, não são as pessoas. Em quase 99% das vezes,
é um processo. Sim. A gente tem que colocar uma lupa no processo primeiro. E aí a gente tem que ter, assim, né, uma humildade como área de negócio, de criticar o seu produto, criticar o seu processo. A gente tem que ter uma maturidade profissional para poder pensar sobre isso. Porque se a gente se apega a padrões, sempre foi assim, isso sempre deu certo. Gente, muita coisa mudou. O que tem hoje de novo? Vamos escutar o que o aluno está falando, o que o operador está falando, vamos prestar atenção nisso. Se for necessário, derruba tudo e faz de novo. E a gente foi muito, principalmente como área de negócio, a gente foi muito com essa mente. Se for preciso, a gente derruba tudo e faz do zero. Mas o que a gente não pode mais é escutar o aluno falando: eu já entreguei. O que vocês fizeram com o meu documento? É isso que não dava mais pra gente escutar. Então, assim, se for necessário, tem que rever tudo. E quando a gente foi desenhar, a gente viu várias coisas que a gente precisava literalmente jogar no chão e fazer de novo. E fazer de novo. Que foi o que a gente fez com a esteira. A gente jogou a esteira no chão. Falou, vamos fazer ela de novo. Porque ela não está sendo eficiente. Sim. Ela não está propiciando tudo que ela pode propiciar. E essas são as maiores brigas, né? Assim, vamos dizer, briga entre muitas aspas, né? Porque, no final das contas, a gente sempre pensa ali em tecnologias. A gente, para esse caso específico, a gente trouxe IA, porque, como você comentou, primeiro, se desenhou tudo e chegou nesse ponto, mas IA está sendo uma ferramenta muito falada, né? IA parece que vai salvar o mundo ou destruir tudo. Mas, assim, essa inteligência de olhar para os próprios processos e analisar ali o que funciona, o que precisa ser reestruturado, é o que precisa ser feito antes de aderir à tecnologia, né? Não adianta trazer tecnologia, trazer IA, trazer ferramentas incríveis para processos bagunçados. E não resolve. Exato. Você só se frustra. E frustra o seu cliente, frustra o seu operador, frustra o seu processo e seus resultados. Então, assim, não adianta, você automatiza o problema. Ótimo. Excelente. Muito bom. Então, assim, mais problemas mais rápido. Exato, é isso. Você vai conseguir, você vai ter só essa devolutiva. Então, foi muito importante a gente fazer essa crítica ao processo de ponta a ponta, sem ter esse apego. E a gente pôde contar ali com a ajuda de vários atores nesse processo. E aí, depois a gente foi fazer uma POC. Depois que a gente sabia o que a gente queria, a gente desenhou. Vamos para a POC, vamos para o mercado, ver o que tem no mercado, vamos conversar com os parceiros que a Anima já tinha, né, um excelente relacionamento, chamamos alguns para a gente fazer essa POC e foi bem interessante, que durante a POC eu acho que muita realidade nos veio assim, o que tem no mercado hoje, as fragilidades, as coisas que eram muito específicas nossas. O que teve de muito específico que vocês perceberam? Tem coisa de reaproveitamento de documento que a gente faz. E isso era uma coisa muito, muito nossa, assim. Tem coisa de extração de diploma de histórico que são específicos pra gente, porque a gente faz a emissão do nosso diploma de histórico. Outras instituições nem sempre fazem. Entendi. Então tinham coisas que os dados pra gente é essencial. O mais interessante não tem um software de prateleira disso. Não tinha. Porque você acha para documentos específicos. CNH, identidade, certidão de nascimento, endereço. Agora, você vai assim, eu quero ler um histórico, extrair o ano que ele concluiu e tal, e se é um histórico de graduação, eu quero que extraia as disciplinas, então assim, a carga horária, então assim, e outra coisa, né? Esses documentos mudam. Então, assim, como que a gente dá autonomia para a área de negócio executar? Porque eu não quero, como tecnologia, abra um chamado para mim aí, para colocar um novo layout, um novo dado. Agora eu quero que você extraia esse dado. Então, assim, esse era o grande desafio. Quando a gente deixa a área usar a tecnologia, né? Então, hoje eles operam 100% independente, configuram
os seus documentos, a tipificação e tal. Então, assim, a gente tem alguns desafios. Nessa semana a gente recebeu um documento exterior. E aí a gente viu que precisava da gente... Incluir as palavras estrangeiras. Mexer, nem é incluir palavras estrangeiras, senão eu trago um modelo no Brasil. Mas, assim, olha, você pode achar essa palavra em outro idioma. Então, aí ela começa a trabalhar nesse intuito. Então, assim, esse é o grande, importante, né? A gente ter essa adaptabilidade aí do processo. Exato, eu acho que esse ponto do ensino médio, eu acho que foi o que a gente mais esbarrou nos produtos e nas POCs que nós fizemos. Nenhum deles conseguia comportar a questão do ensino médio, assim, todos eles ficavam, mas tem um padrão? Não existe padrão. E quando, por exemplo, a escola é extinta ou alguma coisa assim, geralmente aí que vai variar mesmo, porque é a Secretaria de Educação do município que emite. Cada secretaria trabalha com um modelo, e a gente, sempre que a gente ia para a POC, a gente mandava era modelo. Se for padrão, eu estava lá. Eu lembro. Eu lembro das modelos. A gente passava os casos mais difíceis, porque a gente falou assim, não, se é pra gente facilitar... Tem que ser prova de fogo, né? Tem que ser prova de fogo. Eu preciso que, quando o meu aluno enviar um documento, que ele seja avaliado minimamente, que ele seja tipificado minimamente, porque senão eu continuo com um problema na esteira manual. Porque até a gente fazer essa virada... 100% dos meus ensino médios iam para a esteira manual. 100%. Então toda a entrada, assim, de novo o aluno chegou para graduação... Toda a entrada de ensino médio. Um documento daquele dossiê que compõe... Ia 100% para a esteira manual. Tinha que ser avaliado manualmente. Não, e eu vi o Samuel falando desse caso ali. Então, porque é o seguinte, são muitas camadas. Para além da diversidade documental que a gente conhece, tem as que a gente não conhece, né? Que vão surgindo. Você até me lembrou de uma fala de um queridíssimo, que sempre tem uma jabuticaba de cor diferente. Sempre surge um negócio diferente, né? Então, ainda tem o documento de alunos do exterior que podem surgir. E a gente recebe com frequência, a gente recebe registro nacional migratório. Então, assim, tem coisas que brotam pra gente no dia a dia. E a gente tinha que ter uma tecnologia que minimamente nos atendesse, comportasse isso. Mas como que a gente sabia disso? Porque quem sofre isso estava no dia do desenho. Trouxe pra gente isso, colocou esses pontos pra gente. Então foi bem importante. E aí a gente foi para as POCs com esses cenários. Quando a gente fez o exercício com as empresas que a gente convidou para poder participar da POC, aí a gente colocou os desafios que a gente tinha, porque isso já estava bem desenhado, né, bem definido. Então foi mais fácil da gente passar o que a gente queria. Assim, a gente tinha muito claro as funcionalidades que precisava ter, né, para atender o processo. A parte de tecnologia era o que a gente estava testando, vamos dizer assim, né, na POC. Foi bem interessante da gente perceber que não tinha produto de prateleira que ia nos atender. Né? Essa foi uma solução, essa foi uma decisão, assim, uma coisa que ficou óbvia durante a POC. E aí depois que a gente identificou isso, e aí assim, a gente muito próximo da equipe de TI, equipe de Samuel, equipe das squads, nos apoiando muito nesses testes. E aí depois que a gente decretou isso, falou, beleza, então a gente vai pedir para poder desenvolver. Então, quem vai desenvolver pra gente? E aí a gente, inclusive, pediu uma POC desse desenho. A Seidel fez pra gente, acho que teve mais um fornecedor também que desenhou pra gente. E nós fomos testar, pra ver se realmente, né? E aí a gente, nossa senhora, a gente deu muito trabalho pro Newton. Coitado do Newton. Era reunião atrás de reunião, eu falando, Newton, não é possível, não tem como colocar esse botão, Newton. Não tem como a gente mexer nessa tela aqui, Newton. Só um botão. Newton, é só chegar isso aqui pra cima e colocar isso aqui. Então a gente teve vários encontros com a equipe da SAID, com a equipe da Left, para poder nos ajudar com as dúvidas, com as sugestões, né? E assim, sempre uma parceria muito bacana. De, olha, isso aqui não dá pra fazer, mas dá pra gente fazer assim, assim, assado. Vai te atender? Não, então dá pra atender assim. Então a gente foi documentando, foi fazendo essas trocas com os meninos, até a gente chegar ali
no produto para poder ser feita a proposta e o cronograma. Perfeito, perfeito. Mas eu vejo que, assim, algo que vocês sempre trazem e que ao longo de todo o processo de ir acompanhando, a gente sempre percebeu que foi essencial, né, para fazer uma entrega aderente, para ter os resultados que hoje vocês tiveram, primeiro, conhecer muito bem o processo, então isso que vocês trouxeram, né, de não ter apego ali, se for preciso, a gente derruba tudo, faz de novo, que é uma coisa trabalhosa, a gente vai ter que mudar como a gente faz, mas o nosso objetivo é entregar a experiência de qualidade pro aluno. Então, esse desapego que faz conhecer o processo. E a outra coisa, a proximidade com a área, né? Então, desde a design sprint que vocês comentaram, né? De ter quem está no dia a dia atuando, quem está operacionalizando aquilo mesmo, até nas validações. Porque eu lembro que a gente teve muita troca com o Mike, com todo mundo que estava envolvido no processo ali, para validar mesmo o que estava sendo proposto. Isso que é importante, né? Tipo assim, eles desenharam, eles testaram e viram qual tecnologia era mais aderente ao serviço deles, ao processo, e qual que estava se, assim, né, performando na análise, né, dos documentos. Nós fizemos várias reuniões assim, internas também de teste, analisando os processos. A gente chamou pessoas da ponta, porque querendo ou não, a gente depois de um tempo a gente vai ficando viciada, né, nas telas, no serviço, a gente fala, não, peraí, vamos chamar alguém que tá fora, nunca viu. Coloca aqui. Vamos ver se a pessoa consegue entender o que ela tem que fazer. A gente pensava da seguinte forma, é igual quando você compra um celular novo, alguém lê manual? Não. A pessoa pega e ela vai quase que intuitivamente. Eu já sei quais são os ícones, eu sei como é que funciona. A gente queria que a esteira que a gente estava criando para o nosso operador fosse isso. Ele batesse o olho e não tivesse ali muitas dúvidas sobre o que ele precisava fazer, onde ele precisava clicar, justamente para a gente ganhar velocidade e agilidade. Agilidade aqui não só na questão de rapidez, mas de fazer rápido e certo. As duas coisas. Assertividade, né? Assertividade no processo. Por quê? Porque isso vai culminar também numa melhor prestação de serviço para o meu aluno. Com certeza. E antes disso, né, que eu acho que é um processo também que foi importante durante as POCs, da gente testar, porque antes de ir para a esteira, a gente tem a parte de tipificação e validação aqui, que é feita por uma tecnologia. Se a gente melhorasse o que a gente tinha, logo eu diminuo o que vai para a minha esteira. Com certeza. Então a gente tinha esse desafio aqui. E aí depois hoje a gente já está melhorando isso muito, bastante, e a gente tem aí um objetivo médio a longo prazo, que é de ser praticamente instantâneo o retorno para o nosso aluno. Porque ele mandou o documento. Hoje na parte, né, de tipificação a gente já tem, a gente tem respostas, né, pré-configuradas ali, então você subiu um documento que não é seu, então a própria tipificação já vai te entregar a resposta falando assim, olha, documento não identificado, né, qual que é a mensagem. Isso então assim, o documento é legível, ou então a gente tinha uma dor muito grande que era reaproveitar documento. O aluno errava, mandava o histórico do ensino médio, e a caixinha era de histórico e mandava o RG. No processo anterior, indeferia aquele documento para ele mandar. E fazer ele mandar um novo na caixinha correta. Então agora ele envia, então a gente retipifica ele, né? Ele mandou um histórico do ensino médio, mas da identidade, e coloca no lugar certo e faz o processo dela ali, né? Depois da tipificação. Então, a gente usou esses dois modelos até para, né, a gente ganhar, né, escala, né, e operação. E reduz esse vai e vem com o aluno, né? Esse volta o ticket para ele, né? Manda de novo. É péssimo isso, era muito ruim isso, gente. Era muito ruim mesmo. Para o aluno, para quem está na operação, era péssimo. Porque era só uma questão, assim, de lugar que o aluno enviou o documento. Mas a gente já está com o documento. Então, assim, era como a gente estava trabalhando com uma tecnologia muito limitada, então ela não conseguia fazer isso. Então, quando a gente implementou essa melhoria também nessa etapa anterior
que é no momento que o aluno envia essa documentação, então assim, a experiência do aluno foi transformada. Isso é uma coisa muito boa de ouvir, né? Porque no final das contas, assim, a gente começou falando ali dos principais motivadores, que foi o NPS que deu esse alerta, né? Que acendeu essa luzinha. Então, sempre trazer à mente que o que a gente quer fazer é chegar ali na experiência do aluno e retomar, né, que ele tenha essa experiência mais satisfatória, tenha retornos mais rápidos, mais eficientes, né, não precisa ter tantas trocas desnecessárias, é o grande objetivo, assim. E aí a gente comentou aí sobre essa etapa de planejamento, que envolveu esse time multidisciplinar gigantesco de vocês. Durante o projeto, como que foram essas etapas de validação? A gente até comentou do prazo ali, né, de uns 3, 4 meses. Como que a área final estava envolvida no processo de desenvolvimento? Ele também acompanhava com a gente, eles participavam tanto das entregas que nós tínhamos, e mais do que isso, né, a gente estava desenvolvendo a nova esteira e a nova IA, nova tecnologia, que iria ajudar a gente nessa validação e extração, e em paralelo a gente estava desenvolvendo um novo banco de dados, ajeitando um novo banco de dados para suportar tudo isso, todas essas mudanças que iriam acontecer. Sim. Então, a área ela tinha que estar acompanhando todas as frentes para fazer isso tudo conversar. E como a área que opera, né? Então, assim, eles trabalharam na construção. Nós vamos criar agora o agente que vai tipificar. Então, a gente deu as instruções básicas, claro, para o agente funcionar, mas eles foram refinando a regra de negócio até o agente ficar numa identidade que tá assim, tá ok, dá pra gente ir para a produção com esse agente. Tanto, e aí da extração. Tá extraindo certo, os valores estão corretos. Então, assim, por quê? Não adianta nada eu só no final desses 3 meses entregar, olha, que é o seu agente, você escreve assim, isso aqui. Então, eles foram conversando e experimentando junto. Então, isso foi uma forma fluida. Então, na hora que chegou ali, né, ao longo dos 3 meses, já estavam todo mundo até confortável com o projeto. Porque acompanha tudo, né? E você alterar esse processo numa escola grande, né? Então, a gente teve que fazer o faseado, né? Soft layout. Vamos ativar uma escola de até X mil alunos, que ela é menor, ver como que está operando, o sistema está aguentando, vamos aumentar. E aí a gente está aí para 100% já no novo processo. No novo processo. Que coisa boa. E agora, depois de entregue, como que foi, assim, a receptividade dos operadores? Como eles foram envolvidos durante todo o processo, acho que todo mundo já estava ali marinado, né, na expectativa. Eu acho que isso é interessante. Por exemplo, a gente entregou, mas até hoje, eu na minha sprint tenho algumas histórias do projeto. Então, recentemente a gente entregou uma funcionalidade que você pega o dado que a IA extraiu e com um clique ele copia para o dado correto. Então, assim, e aí é até interessante que a gente pegou com um operador, né? Foi. Se quiser contar mais. Foi, a gente colocou algumas pessoas já para começar, né, o processo dentro do novo fluxo. E aí os meninos sugeriram, mas porque antes a gente tinha que copiar e colar. Por que não pode ter uma setinha aqui que a gente só clica e vai. Sem precisar ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí, boa. Então, assim, a gente tem essa relação muito próxima dos meninos, eles gostaram muito da ferramenta, a gente teve um ganho, assim, surreal. Gente, a gente fez a gente mediu o tempo que se demorava para fazer uma validação documental no antigo processo e no atual processo. A gente teve uma queda de 80% do tempo. Que isso? É muita coisa. O que isso implica praticamente? Se antes eu tinha um operador que fazia 180, 200 documentos validados, validava de 180 a 200 documentos por dia, hoje nós estamos falando de 300, 400, 500, dependendo da volumetria que eu tenho. Tem um ganho de produtividade muito grande. Gigantesco. E além da eficiência operacional, a gente tem que estar sempre focado no gasto. Então, esse prazo, um projeto grande, né? Quando a gente vê
ao longo da timeline é um projeto gigante. Mas por quê? Porque a gente foi experimentando, velho, nas POCs, a gente foram testar, testa esse modelo. Esse modelo está muito caro, vamos descer um modelo. Até a gente chegar a um valor de investimento que fique interessante. E ficou bem menor do que a gente pagava com a atual tecnologia. Como a tecnologia inferior. Então, além disso, então, assim, IA não quer dizer que você vai, né, gastar mais. Você tem que usar ela de forma correta, no processo correto, que você vai ter. Você pode até melhorar, né? No nosso caso, a gente melhorou a eficiência. E diminuímos o custo. Diminuiu Exato, o esse custo. foi o melhor do mundo, foi o melhor dos mundos. Nós tivemos uma economia de quase 80%. Também. Gente, esses números são ótimos. E assim, esse movimento que vocês fizeram, né, de equilibrar ali esse estudo, de chegar, qual o modelo mais barato que entrega o resultado mais assertivo, mais acurado? Eu lembro que a gente trabalhava muito com esse conceito de acurácia, né? Então, qual modelo me retorna um resultado mais certinho, mais dentro do que eu estou esperando, né? Que vai me gerar menos trabalho manual, menos validação manual e me dá um menor custo possível. Esse estudo ali que você vai ajustando os ponteirinhos até ficar tudo ajeitado. Isso não para, né? Atualmente já tem que revisitar e tem que, porque cada modelo vai lançando. E o bom da saída é só a gente validar e trocar o modelo, né? Não precisa desenvolver com tecnologia, nada. E isso era uma das condições quando a gente foi desenhar e pensar no Sim. fluxo. Tinha que ser escalável, tinha que ser adaptável, porque a nossa empresa, ela é dinâmica, ela é diversa. A gente brinca que a única certeza que a gente tem é a da mudança, não só aqui dentro, mas eu acho que no mundo. Eu acho que a gente pode analisar isso, Exato, então nós precisamos pensar em fluxos, processos, produtos que sejam flexíveis, que sejam adaptáveis, que comportem isso, porque não adianta a gente enrijecer. E isso é muito ligado à inovação, porque começou com um processo de matrícula, mas hoje enxerga um ganho de possibilidade, como documento docente, documento de outro processo seletivo, que a gente tem processos seletivos que são separados de matrícula. FIES, ProUni, que tem até mais documentos, né, do que o processo em si da esteira. Vem ampliando possibilidades de instituição, né? E assim, uma coisa que vocês trouxeram, acho que para além desse ponto de ser flexível, né, de olha, surgiu um modelo novo, eu vou só trocar aquele conector, toda a estrutura que eu já construí vai se manter. Eu acho que uma coisa que é interessante, que eu queria até entender com vocês como que está sendo feito, é essa manutenção, assim, viva do prompt, do agente, né? Porque é algo que também comporta essas alterações. Isso. Aí, como eu falei, essa manutenção é toda da área de negócio. Então, assim, a pessoa identificou, tem um documento que está batendo muito na esteira manual, então, deixa eu dar uma validada se o meu prompt que precisa ser melhorado. Então, eles vão lá, testam, homologam, né, e sobem essa versão nova do prompt ali. Nossa, então dá super independência para eles ficarem ali sem depender da TI, né, da área de tecnologia, para desenvolver coisa nova, cadastrar um novo layout, não existe isso mais, né? Não existe, e isso é muito bom pra gente, né? Porque a gente não tem que entrar numa esteira de priorização, numa esteira de desenvolvimento. Então a gente ganha velocidade nesses ajustes que a gente precisa fazer em relação ao prompt da IA que a gente utiliza. Então hoje a gente tem uma autonomia muito grande, que também era um pré-requisito que na época que a gente foi avaliar a POC a gente pediu bastante. Porque a gente sabia que se não tivesse a gente ia ter um gargalo grande ali para fazer esses ajustes. E, por exemplo, né, a gente tem vários agentes, né? Não é só um agente. Então, tem um agente, né, que vai fazer a tipificação. Então, eu posso usar outro modelo mais barato, porque não preciso de tanto recurso nele. Um da extração, que não são todos que vão passar lá. Então, ali eu diminuo mais o nosso custo ali. Então, e aí, né, fica processo fluido. Então, assim, a área tem autonomia. Vou extrair um novo dado. Então, eles criam ali o campo novo da extração e põem lá para comparar ali com o dado que vem da API, né? Isso eu acho que é uma coisa também muito importante da gente mencionar. Outra dor que a gente tinha, o Samuel tinha colocado a questão que a gente não reaproveitava os documentos quando o aluno encaminhava ali
na caixinha errada, que foi um super ganho que a gente teve com implementando a IA ali nesse processo, né, para fazer o reaproveitamento. E eu acho que outro ganho gigantesco que a gente teve foi na questão da extração do dado e atualização do dado nos nossos sistemas acadêmicos. Nós tínhamos uma dor muito grande, porque no fluxo anterior, os nossos operadores precisavam digitar o dado olhava o documento, abria a tela, aí detalhe, 3 telas. Porque eu tinha a tela que o documento com o dado do aluno, eu tinha a tela do sistema que eu tinha que digitar e mais a telinha da esteira, porque ele tinha que ver o que estava acontecendo. Então ele tinha que navegar em várias telas para poder conseguir fazer essa análise e fazer essa atualização. Entendi. Ou mais, né? Porque hoje no grupo a gente tem 2 sistemas, acadêmicos. Então, se o aluno for dos 2, ele tinha que atualizar nos ele 2. tem que, isso. Além, ele tem que descobrir em qual sistema acadêmico que ele está Pra para logar fazer a atualização dos dados nos 2. Isso. E hoje isso está automático. Em uma única tela, o nosso operador consegue abrir a documentação, verificar o que foi extraído, verificar o que tem no sistema acadêmico, porque isso já é retornado para ele ali na tela. E como a IA já faz a sugestão, olha, eu identifiquei esse dado no documento, é isso mesmo? Ele clica na setinha que a gente implementou de pegar a sugestão da IA, atualizar lá dentro do sistema acadêmico, e isso vai ser atualizado automaticamente, sem ele precisar logar no sistema, digitar. A digitação, a possibilidade de erro... A falha era muito grande. Era muito grande. Isso combinava em quê? Emissão de diploma errado, emissão de histórico errado, emissão das declarações erradas. E aí, o que eu tenho? Aumento das minhas solicitações de correção de documentação acadêmica, piora do meu NPS de forma geral nos serviços prestados pelo back-office. É um fluxo que transborda ele mesmo, transborda. Né? Que vários outros pontos. Então, essa parte do dado, eu acho que também foi um ganho gigantesco que a gente teve. Gigantesco. Nossa, gente, eu fico muito, muito satisfeita de ouvir isso, porque uma das dores que a gente mais vê nas áreas usuárias é essa da priorização, né? De levar, olha, tá, beleza, eu vou ter que abrir um card lá, vai ir para minha fila de desenvolvimento. Então, hoje, eles já terem essa autonomia e terem também essa agilidade mesmo, essa fluidez no trabalho, de concentrar tudo numa tela só, de, com isso, garantir que o dado tá conciso, tá robusto ali, isso é muito bom, né? E vocês comentaram sobre a redução do tempo, né? Teve muito aumento de eficiência ali, teve redução do custo. Teve algum outro ganho que vocês perceberam? Teve, a gente teve a melhora do NPS, de forma geral. O Rosseto e a Ana brincam que a gente sabe que deu certo um processo que a gente inovou, porque a inovação não quer dizer que criou algo novo. Às vezes você está fazendo algo que é simples, mas está fazendo bem feito. Isso também é uma inovação. Uma marca do sucesso disso é o barulho do silêncio. Então, a partir do momento que o atendimento não traz mais, que o aluno está questionando, cadê o meu documento? Eu já enviei para vocês. O meu dado está errado, corrige esse dado para mim. Então, quando a gente começou a ouvir o barulho do silêncio em relação à documentação, a gente falou, deu certo. Deu certo. Deu muito certo. Recentemente, a gente pediu a lista completa dos motivos de acionamento do atendimento para a gente ver. Se ainda aparecia alguma coisa, aparece muito, muito timidamente, mas assim, a gente fez um levantamento em 2025, do percentual da quantidade total de acionamentos que foram feitos em 2025 ao atendimento, quantos por cento era relacionado à questão de documentação? Deu menos de 1%. Nossa. E mesmo assim não eram de reclamações, eram de dúvidas. Então sair do top 5 para menos de 1%? Praticamente inexistente. Então, Gente, assim, era uma eu fico pensando coisa... em quem tá no atendimento, que mudou completamente a vida de quem tá lá, né? Mudou completamente. Que são as pessoas cobradas pelo aluno, enfim.
E aí a gente Também traz uma outra vertente que a gente tem trabalhado muito dentro da nossa VP, da diretoria, da gerência como um todo, que é o aluno ele tem que preocupar com a sala de aula. Sim, exatamente. Ele não tem que preocupar com o documento dele que sumiu, ou que não foi reaproveitado, ou com o dado dele que tá errado. Ele não tem nem que atinar que isso é uma questão. Exato. Tem que ficar seguro. Tem que ser invisível. Uhum. Tem que ser invisível. E a gente está cada vez mais pensando em melhorias, em processos que reflitam isso, essa invisibilidade. Porque é eficiente, é eficaz, ele não precisa nem se preocupar com isso. Com certeza, com certeza. Acho que é mais uma vez o som do silêncio, né? Quando é imperceptível ali, quer dizer que alguém tá cuidando direito, eu não tenho que me preocupar. Trazendo um pouquinho mais de números para poder ilustrar a eficiência e eficácia que nós tivemos com a implementação da nova tecnologia. A tecnologia anterior, a gente tinha um percentual de 28% de aprovação automática. Com a atual tecnologia, nós temos 37%. E a gente está falando de algo que começou há pouco tempo. Então, a gente vai aumentar isso muito mais. Muito mais. A mesma coisa vale para os nossos documentos descartados. Nós tínhamos aproximadamente, com a antiga tecnologia, 34% dos documentos eram descartados automaticamente. Hoje, apenas 4%. Isso é documento que não vai para lugar nenhum? Não, isso era documento que o aluno trocava. Mandava o RG e descartava. no lugar do histórico do ensino O médio. campinho trocado lá. Nossa! Ele era descartado automaticamente. Exatamente. Gente do céu, eu não tinha dimensão dessa, assim, de quanta confusãozinha dessa impactava. E aí a gente devolvia para o aluno que o documento dele não foi entregue, ele tinha que enviar de novo, e isso já causava ali um certo desgaste, né, para o nosso aluno principalmente. Então hoje a gente, os não tipificados, ou seja, documentos que por algum motivo a antiga tecnologia não conseguia tipificar aquela documentação e encaminhava para a esteira manual, porque quando ela não conseguia tipificar automático, ela mandava para o humano fazer essa tipificação. A gente tinha em torno de 60%. Hoje, a gente já tem 18% apenas. Então, a gente teve aí... E hoje, vocês conseguem também configurar a porcentagem de descarte também. Então, assim, se aquele documento não atingiu aquele percentual, já é automaticamente descartado. Que é o conceito da acurácia, não é isso? Isso mesmo, exatamente. E hoje a gente já consegue ter uma acurácia bem elevada. Hoje a gente está trabalhando com uma acurácia de 86% na tipificação, então já é um valor alto, e de 60% a 70% de dados. Então a ideia é que a gente vá melhorando isso cada vez mais. Isso diz respeito à assertividade ali da IA em dizer que o documento enviado é X e tem tais dados. E aí acho que acende, né? Quando você começa a olhar para dados, você consegue ver da onde que o dado entra, da onde que está sendo validado. E aí a gente tem alguns números que a IA está acertando mais do que na inscrição, né? Então tem alguns dados que entram, né, errados, na hora que chega com a IA, ela vai cair para a esteira manual, mas é porque o documento está correto, na hora da inscrição alguém digitou uma letra a mais e acabou errando ali na... Então aponta até, assim, de certa forma indiretamente, né, o erro humano ali na hora de digitar esse documento. E é bom porque essa correção perpetua ali no RP de vocês, né? E como um próximo passo, que também não está longe de acontecer, muitas vezes durante a inscrição, o próprio candidato às vezes não tem paciência para poder escrever o nome dele todo, escrever o nome da mãe todo, escrever o nome da escola todo, então ele coloca só o primeiro e o último, ou senão sai abreviando tudo. E realmente a gente entende isso, né? Realmente tem hora que é um pouco chato a gente fazer esses processos de preenchimento de formulário, enfim. E uma coisa que a gente vem trabalhando e a gente está prestes a fazer isso é aceitar a sugestão da IA 100%. Então, a gente hoje, a gente não aceita ainda 100%, justamente porque a gente está validando a acurácia desse dado, avaliando o quanto que ela está assertiva em fazer essa extração, se ela não está confundindo dados, igual às vezes a gente pegou isso lá no comecinho, pegando CPF, entendendo que era RG, ou RG entendendo que era CPF. Então, a data de conclusão do ensino médio, a data de emissão daquele documento. Isso. Então, essas coisas a gente ainda está finalizando esses ajustes e verificando muito finos,
que a gente está verificando para ver se ela está entendendo certinho, se já está, e aí né, a gente foi azeitando o prompt para poder ele cada vez mais entender também onde que ele tinha que extrair, prestar atenção nesses detalhes. Sim. Então a gente está terminando de azeitar esses pequenos detalhes para a gente conseguir aceitar 100%. Porque aí eu diminuo ainda mais a quantidade de documentos que eu encaminho para a esteira. Porque às vezes hoje, como a gente não aceita nenhum percentual, tem que estar igualzinho. Se não tiver igualzinho, ele não aprova automaticamente. E nesse caso, quando não tá 100% igualzinho, vai para a esteira. E aí, quando vai para o manual, alguém analisa. Ficou faltando, um nome que estava abreviado, era alguma coisa que estava faltando. Então, a gente está mapeando isso para ver o quanto que ela está assertiva. E aí, quando a gente conseguir, assim, chegar no percentual interessante que a gente está pensando entre 80 e 90, a gente já vai liberar para ela conseguir fazer essa atualização sem passar pela esteira. Porque aí a gente ganha mais velocidade. E eu acho que isso aí já cai ali na parte de melhoria contínua do processo mesmo, né? Porque facilita até para a área usuária trazer, assim, incorporar essas melhorias que no dia a dia você vai pegando, que são os ajustes finos, é a parte polir mesmo. E aí as pessoas focam mesmo em tratar a exceção, né? Aí a trata o volume e as pessoas tratam a exceção ali do Exato, porque a gente sempre vai ter. Isso aí é uma coisa importante da gente mencionar em relação à documentação. A gente sempre vai precisar de termos analistas, de termos pessoas olhando, analisando, fazendo a curadoria desse processo. Porque o documento, ele não tem um padrão. Sempre vão aparecer coisas que a gente vai precisar ali do ser humano para atuar. A IA, ela não comporta tudo, e eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais com os testes, com o dia a dia, a gente vai tendo essa certeza maior. A gente melhora muito? Muito. Mas a gente ainda precisa de pessoas para fazer essas análises. Até porque, né, não existe receita pronta. Então, assim, o projeto todo foi construído a 4 mãos. Então, se a área de negócio não pegasse desde o início e começasse, olha, você tem que fazer assim, a IA tem que fazer assim, no final a gente não teria entregue, né? E ainda perpetua para os próximos, né? Enquanto utilizar, eles têm que fazer esse refinamento, né? E até... Que é o que traz, acho que, o conhecimento do dia a dia, né? De que essa experiência ali de ter contato com o todo, com os tipos de documento que chegam, com os casos específicos, que realmente é uma especificidade humana que não tem como ser substituída e que a gente sempre vai precisar para refinar, para ajustar prompt. Acho que tudo que a gente vai mapeando bem, vai se tornando mais padronizado, a IA dá conta, que é o que vocês comentaram, né? O volume. Mas as especificidades, os casos novos, as exceções, documentos novos, a gente precisa do humano. E não só para essas novidades, mas também para pensar o volume, o macro que a IA vai lidar ali, né? Acho que teve mais uma coisa de melhoria que eu acho que é muito importante a gente colocar, gente, porque isso pra gente como área de negócio foi assim... E todo mundo agora da Ânima quer. Eu falei, calma, gente, aos poucos. Não, todo mundo desejando, almejando. Distribuição automática para os operadores, das filas que eles precisam atender, dos documentos que eles precisam atender, obedecendo uma prioridade que a gente conseguiu estabelecer, o SLA, ou seja, né, o documento que entrou primeiro, tá mais tempo na fila, ele vai ser atendido primeiro. Isso ajudou a gente imensamente, porque às vezes as pessoas não têm noção do tanto que é difícil trabalhar com 25 planilhas. Meu Deus! Porque são 25 operadores que atuavam até então, então a gente colocava ali, fulano, essa aqui é a sua lista, Beltrano, essa aqui é a sua lista, Ciclano, essa aqui é a sua lista. E esse ponto é importante, né? Não é uma IA que fez isso, não. Só melhorou o processo. O processo era baixar uma planilha de um sistema, redistribuir fulano, você vai pegar 10 documentos. Tá aqui, esses são seus 10. Na planilha. Fulano, você vai pegar esses 10 documentos. E aí nós estamos falando de volumetria mensal, que dependendo do período, por exemplo, se for início de semestre, nós chegamos à casa de 80, 100, 120 mil documentos na esteira.
Quando a gente pensou nisso, a gente pensou muito assim, longe. A gente pensou, nossa, vamos pedir tudo que a gente quer. Nosso sonho. Não, vamos pedir o nosso sonho. Não, a gente já tem, não. E aí, assim, é uma coisa mágica, gente. Porque a gente tinha também a situação de passou um dia, a pessoa às vezes não atuava naquele documento. E aí, no outro dia, a gente tinha que redistribuir manualmente. Então a gente pensou com os meninos, será que não tem como? Na hora que for fazer a virada, se os documentos estavam com o Samuel não atuou, pega ele de novo e redistribui. Porque eu não posso ficar esperando um colaborador atuar ou ficar muito tempo na fila dele, porque eu estou olhando por SLA. Eu tenho um SLA para entregar. Então, o prazo está correndo, o meu aluno está esperando. Eu preciso da devolutiva para ele o quanto antes. Então, como a gente faz isso? Ao final do dia, ele pega todos os documentos que estão parados ainda na lista de alguém e faz a redistribuição. Então, parece muito simples, gente, mas trouxe um ganho pra gente sensacional. Sensacional. E todo mundo quer essa funcionalidade. Como mais uma melhoria desse novo processo de tecnologia e de fluxo, temos também a melhoria da experiência do aluno quando ele retorna para estudar conosco. Seja um aluno, por exemplo, de obtenção de novo título, seja um aluno que volta para pós-graduação. Como a gente já tem isso unificado, bem gerido, nós conseguimos reaproveitar essa documentação que ele já entregou pra gente, porque era também um questionamento que a gente tinha muito, mas eu já estudei com você, eu entreguei tudo, vocês estão me pedindo tudo de novo, por quê? Então, agora, como a gente consegue, né, fazer uma gestão realmente eficiente, eficaz tanto da documentação quanto do dado dele, a gente melhora muito a experiência do nosso aluno que retorna para estudar conosco novamente. E o dado, a mesma coisa. Inclusive, um dos pontos que nós estamos pensando para um futuro não muito distante é conectar os dados que nós validamos nesse processo, né, de extração e validação com os nossos produtos de captação, de inscrição. Se eu joguei o CPF do Samuel, o Samuel já estudou comigo, eu já fiz a validação do documento dele, dos dados dele, eu apresento os dados do Samuel e pergunto pra ele, tá certinho? Perfeito. Eu ganho... Não precisa mais preencher. Não precisa mais preencher. Escola completa. A gente tava falando que é muito chato ficar escrevendo, né, preenchendo fichas de inscrições. Resolvemos mais um ganho para os nossos alunos, né? Quando eles estão retornando para poder estudar conosco. Então... Gente, eu vejo que assim, todos os momentos, desde o planejamento, busca por ferramenta, essa coleta de resultados depois, o que é muito presente é ouvir a área, né? Então, às vezes, que nem você comentou, é uma coisa simples, uma coisa básica, mas é o que precisava. Por quê? Porque ouvimos a área, sentamos, olhamos pro processo e assim... Acho que se tivesse algumas coisas que eu diria que não poderiam ser tiradas, né? Disso seriam essas, né? Proximidade com a área, olhar para o processo e garantir que todo mundo esteja alinhado durante toda a jornada até entregar o produto final. Não só até entregar o produto final, porque esse produto passa por melhorias, né? Mas até manter a vida desse produto ali. Gente, eu queria, assim, pra gente finalizando... Que vocês trouxessem, né, assim, acho que esse evento vai ter um grande compilado de várias dicas aí de como lidar com a gestão documental, mas se tivesse um recado master, assim, para dar para todas as instituições de ensino sobre o desafio gestão documental, o que vocês falariam? Então, vamos lá. Um aprendizado que a gente teve ao longo dessa jornada foi desapegue. Desapeguem das regras, dos processos, da forma que é feita. Se for preciso, joga tudo no chão. Senta com todo mundo, principalmente com quem põe a mão na massa, os clientes, as pessoas que usam aquele produto, aquele serviço, fazem parte do processo, porque isso é essencial para fazer um bom desenho, pensar numa solução realmente eficiente, eficaz. E por último, a gente pensa em tecnologia. Tecnologia não é bala de prata, ela não vai resolver todos os problemas. Se o processo estiver bem desenhado, estiver bem fluido, a tecnologia vai ser uma grande aliada. Senão, a gente vai automatizar o problema. Então, é muito importante a gente ter esse desapego, esse olhar crítico sobre os nossos processos, sobre as nossas soluções, para a gente garantir essa melhoria aí de forma eficaz.
eficaz mesmo, eficiente para os nossos, principalmente para os nossos clientes e para as pessoas que trabalham com esses processos, com essas soluções. Perfeito, perfeito. Então, hoje com o apoio, né, da automação e da IA, a gente conseguiu, né, ganhar agilidade, reduzir erros dos processos e validar, né, e dar mais consistência nas decisões, né, mas mantendo assim, né, sempre o humano para tratar as exceções e os casos mais críticos, né, mais importantes do processo. Perfeito, gente. Quero agradecê-los. Muito obrigada por participar com a gente, compartilhar o conhecimento que vocês adquiriram, toda a experiência que tiveram. Acho que esse projeto, né, essa entrega, teve muita gente envolvida, todo mundo aprendeu muito, assim. E é um caso muito interessante estar perto justamente para ver quais são os impactos, né, de ter a área envolvida o tempo todo, quais são as etapas essenciais ali para garantir que a entrega final realmente vai fazer sentido. Então, muito obrigada pela participação, por compartilhar e por trazer a experiência como um todo com a gente, tá bom? E para você que está acompanhando, muito obrigada pela companhia. Não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, no LinkedIn e no Instagram, para não perder nenhum evento. Até mais, obrigada!